vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E nesse vídeo, vamos ver qual o sentido de dominar o livro sagrado. Começaremos pela inspiração bíblica. O estudo do cânon constata que os livros bíblicos não foram escritos ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar. Cada um contém uma história, um complexo trabalho editorial e, em muitos casos, precedidos de tradições orais de longa data. O conteúdo que encontramos na Bíblia é amplo, pois abrange séculos. Então, expressa, por meio dos textos escritos, recordações, vicissitudes do povo de Israel, as pregações dos profetas, a oração do povo, as reflexões dos sábios, as palavras de Jesus, partes significativas de acontecimentos por ele protagonizados e posteriores reflexões da comunidade de fé. E até o século XVI, a fé na inspiração dos livros sagrados era inquestionável. Os livros da Bíblia eram considerados sagrados por serem inspirados por Deus, sem necessidade de discussão. Desse modo, a Bíblia era considerada absoluta, tanto no campo religioso, tanto no campo civil. Contudo, com o avanço das ciências, dos conhecimentos históricos, com a psicologia religiosa, a crítica literária, entre outras coisas, tornou-se urgente repensar certas afirmações bíblicas. Então, a questão passou a ser: como conciliar a afirmação tradicional a respeito da Bíblia, como obra escrita sob a inspiração divina, e, ao mesmo tempo, aceitar as conclusões das novas ciências. E, a partir daí, teólogos passaram a aprofundar os estudos na natureza do carisma da inspiração, sob o qual os livros bíblicos foram elaborados. E, atualmente, há entre os teólogos um consenso segundo o qual Deus não ditou os textos aos autores sagrados, né, como faria um chefe para sua secretária. Cada autor conservava sua própria identidade, né, as suas características, tanto as características pessoais, como também as características da comunidade na qual pertencia, na qual fazia parte, ou o grupo. E cada um dos textos bíblicos faz uma reflexão, uma interpretação humana, mas, ao mesmo tempo, é também inspiração do Espírito Santo de Deus. Eis porque o seu conteúdo é inspirado. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus expressada em linguagem humana. O conceito cristão de inspiração concerne a escritura no seu conjunto. No caso da Bíblia hebraica, alguns livros gozam de autoridade diferenciada, a saber, o rolo dos livros do Pentateuco, a Torá, tem valor superior aos textos sapienciais, que são pouco utilizados nas celebrações nas sinagogas. A sabedoria, a vivência humana e a ação do Espírito Santo atuam juntas, não apenas no passado, quando cada um dos livros foram redigidos, mas continuamente, infundindo uma sabedoria inspirada
não apenas no autor de cada livro bíblico, mas também no leitor atual, nós que lemos hoje a palavra de Deus. É por isso que considera-se a palavra sagrada escrita como viva e eficaz. Qual a mensagem bíblica? São Jerônimo já dizia: desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer a Jesus Cristo. Cristo é a palavra encarnada, é o Verbo que se fez carne. E se formos ver toda a Bíblia, toda ela fala da salvação. Porém, só em Cristo essa esperança se fez carne. A Sagrada Escritura é revelação divina, mas também é pergunta inquietante às pessoas. É algo divino, mas também há algumas coisas que nos inquietam. Vejamos. Logo no início da Bíblia, nos deparamos com a pergunta de Deus Pai: Adão, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Lá na última página da Bíblia, encontramos a oração na qual Cristo diz: Eis que venho em breve. Apocalipse 22, versículo 7. Esses dois extremos se desenvolvem um longo caminho da humanidade que toma progressivamente consciência do amor de Deus. Nesse percurso, podemos identificar 3 etapas principais. A primeira é dominada pela pergunta de Deus. Tal pergunta envolve todo o Antigo Testamento, sublinhando a incansável busca do ser humano por parte de Deus. Deus convoca pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, adota um povo inteiro e esse povo se revela incapaz de ser-lhe fiel. E aí então Deus envia os profetas para que denuncie com palavras e com a vida as incoerências do povo e os ajude a reencontrar os horizontes que reserva a todos os seus filhos e filhas. Na segunda etapa, a pergunta de Deus, onde estás? Encontra sua expressão mais radical na vida de Jesus. Nele é o próprio Deus que se faz ser humano, padecendo nossas limitações. E o faz na condição de servo. Jesus se despoja de tudo e é elevado desnudo na cruz. No Gólgota, contemplamos um Deus totalmente desarmado, abraçando toda a humanidade e estendendo a ela a dinamis, ou seja, o poder, o milagre da ressurreição. E a terceira etapa é, enfim, vivida pela humanidade renovada. Humanidade que vive e comunica o amor de Deus. Paulo, Pedro, Tiago, João, com seus escritos, exprime o eco de uma boa nova, que enfrenta todos os obstáculos para alcançar todos os povos da terra. A história da salvação perpassa páginas luminosas, mas também obscuras. Personagens exemplares aparecem ao lado de outros, de caráter duvidoso. Enfim, apresenta vicissitudes humanas nas quais ganham vida
a paixão e a ternura de um Deus que é incansável na tarefa de buscar o ser humano. E assim, na Bíblia, há diversos livros diferentes. Livros com vários autores, vários contextos, vários gêneros literários, ideias, teologias diferentes. Os gêneros literários, por exemplo, que é o modo de escrever. Em toda a Bíblia há diversos gêneros literários. Por exemplo, história, profecia, provérbio, parábolas, novelas, cartas, evangelhos, poesias, listas, mitos, sagas, entre outros. Alguns exemplos de novela: Ruth, Tobias, Judite, Jó, Jonas, Daniel, que também tem uma parte apocalíptica. Um gênero literário da oração. Salmos, por exemplo. Poesia, Cântico dos Cânticos. E cada gênero literário tem uma forma de se ler, de se entender, interpretar. Com certeza você já foi em uma biblioteca. Na biblioteca tem várias prateleiras, vários gêneros literários. Se você pega um livro de romance, você não vai ler o livro de romance da mesma forma que você lê um livro de poesia. Da mesma forma é a palavra de Deus. Cada gênero tem a sua maneira de ler, de interpretar. Não tem como ler um livro que fala de profecias da mesma forma que se lê um livro das leis. Então, é preciso entender um pouquinho sobre os gêneros literários, por exemplo, para facilitar o entendimento da palavra de Deus, o entendimento daquele livro que estamos lendo na palavra de Deus. Então, não tem como ler a Bíblia como se ela fosse a mesma coisa. Como se a gente pegasse um livro e lêssemos ele do início ao fim da mesma forma. Com a Bíblia não dá para ser assim. Que desde o primeiro livro até o último, são vários livros e cada livro tem o seu contexto, a sua história, o gênero literário. E cada livro nós temos que ler de uma forma diferente para entender melhor. Então, não tem como ler a Bíblia como se ela fosse a mesma coisa. E no próximo vídeo vamos ver um pouquinho mais sobre os livros da Bíblia e como também é a sua divisão. E um pouquinho de cada livro nós vamos ver também. Então, até o próximo vídeo. Te encontro lá para nos aprofundarmos nesse estudo bíblico. Até lá!